Abra a sua Bíblia comigo, meu querido, em João, capítulo 21. Eu esperei muito por esse dia. Hoje nós estamos na última mensagem da série do Evangelho de João. Nós começamos essa série mais ou menos em fevereiro do ano passado. Caminhamos por todo o Evangelho de João, sem pular nenhum capítulo. E hoje, nesse último domingo do mês de abril, nós chegamos no último capítulo e na última mensagem desse Evangelho e tudo que ele traz para a nossa vida. Eu não sei qual é a sua sensação, mas a minha sensação foi de que caminhar com João nesses últimos meses trouxe muita coisa para o meu coração e para a minha vida. Me ensinou muito, me edificou muito e transformou muito a visão que temos sobre quem é Deus e o que Ele está fazendo na história. Quem é Jesus Cristo, a palavra, o Verbo encarnado. E como Ele atua na nossa vida. E esse é mais um capítulo que eu tenho certeza que vai falar muito com você. João, capítulo 21. Vamos ler do versículo 1, inicialmente até o versículo 14. Diz assim a palavra do Senhor, irmãos. Abra o teu coração, a tua mente, para você ouvir o que o Senhor tem para você essa manhã. Depois disso, Jesus se manifestou outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse aos outros: vou pescar. Os outros responderam: nós também vamos com você. Foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao romper do dia, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram que era ele. Jesus lhes perguntou: filhos, será que vocês têm aí alguma coisa para comer? Eles responderam: não. Então Jesus disse: joguem a rede à direita do barco e vocês acharão. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. E o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua túnica, porque a tinha tirado a roupa, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque estavam somente a uns 90 metros da margem. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas com peixe por cima e também havia pão. Jesus lhe disse: traga alguns dos pães que vocês acabaram de pegar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra. A rede estava cheia, com 153 grandes peixes, e mesmo sendo tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse a eles: venham comer. Nenhum dos discípulos ousava perguntar: quem é você? Porque sabiam que era o Senhor. Jesus veio, pegou o pão e deu a eles. Depois fez a mesma coisa com o peixe. E esta já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Você pode fechar os seus olhos mais uma vez, irmãos? Senhor, a Tua palavra foi lida, e a Tua palavra é a revelação mais profunda e única de quem o Senhor é e do que o Senhor está fazendo na história do universo. A revelação da Tua palavra confronta o nosso coração, realinha a nossa vida e nos traz de volta para o lugar certo. A
A revelação da Tua Palavra trabalha nas nossas emoções. A revelação da Tua Palavra, Senhor, produz fé no nosso coração pelo poder do Espírito Santo e salva a nossa alma. E é isso que nós te pedimos essa manhã. Muito mais do que uma leitura, que a Palavra do Senhor traga salvação na tua casa. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deixa eu te perguntar uma coisa para a gente começar essa conversa aqui. Se você é como eu, talvez você já teve essa sensação alguma vez na sua vida, talvez não agora, mas alguma vez lá no passado, como foi a minha experiência pessoal. Será que você já sentiu aquela sensação esquisita de ser chamado e assumir uma tarefa ou uma posição e você sentir que você não está preparado para aquilo? Você já passou por isso? Algum momento da sua vida? Eu me lembro bem que essa sensação ela permeia meu coração em algumas fases da minha vida, mas eu me lembro como se fosse hoje, o dia que eu saí da faculdade e entrei pela primeira vez no hospital, agora não como estagiário, mas agora como um enfermeiro formado, assumindo sozinho todo um corredor de pacientes internados, e naquela noite que eu assumi, 3 alas tinham 110 pacientes sob os meus cuidados. Eu me lembro que o frio na barriga subia e eu falava assim, eu vou dar conta, porque eram 12 horas de trabalho que eu era completamente responsável por 4 equipes e dar conta de cuidar de 110 pessoas. Pessoas idosas acamadas, com problemas neurológicos, respiratórios, pessoas que tinham acabado de sair da cirurgia e passavam por questões delicadas de cuidados específicos, uma ala inteira de crianças internadas junto com seus pais ali. O frio na barriga era imenso. E a cada pergunta que vinham fazer para mim, eu não sabia o que responder algumas vezes, porque eu não conhecia os números dos ramais de cor, eu não sabia como que funcionavam algumas coisas do hospital. Eu já tinha tido contato com aquilo, mas sozinho pela primeira vez. A sensação era apavorante. Eu me lembro como se fosse hoje. Quando acabou o meu plantão, no romper da manhã, eu me lembro que eu suspirei e falei assim, Deus, venci, pela ajuda do Senhor. Porque aconteceu de tudo naquela noite, de tudo. É uma sensação estranha, e eu me lembro que essa sensação se repetiu quando eu saio do seminário, pela primeira vez, eu me sento na frente do conselho da igreja, e agora não mais como seminarista, agora eu era pastor, e estava assumindo aquela posição. Agora eu tinha não 110 pessoas para cuidar numa ala de hospital, mas agora eu tinha mais de 100 pessoas para cuidar espiritualmente delas. E eu tenho um temor e um zelo muito grande por isso, porque a Bíblia fala que aquele que recebe muita responsabilidade será cobrado de muita responsabilidade que recebe. E eu tenho isso no meu coração. Eu me lembro que o frio na barriga era o mesmo, a sensação voltou anos depois. E eu olhava e falava assim, será que eu vou dar conta? Eu falei, Deus, sabe aquelas orações relâmpagos que a gente fala até umas coisas que não podia falar para Deus? Sabe, aquela hora eu falei assim, Deus, você é doido. Como que você coloca uma responsabilidade dessa na minha mão? Como? Eu não tenho capacidade para isso, eu não vou conseguir. Era um misto de emoções esquisitas, e eu não sei se você já viveu isso. Eu estou compartilhando 2 fases da minha vida, mas talvez você também viveu isso quando recebeu aquela posição na empresa, ou quando você começou aquele trabalho novo, você não sabia o que tinha que fazer, com quem conversar, onde você tinha que ir. Essa sensação parece que ela vem o tempo todo no nosso coração. E é exatamente para essa sensação que esse texto está nos levando hoje, nessa manhã. Porque é uma sensação estranha de parecer uma crise vocacional, uma crise de identidade. Eu não sei o que eu tenho que fazer, eu não sei os próximos passos. Aquele negócio de, e agora? O que eu faço? É exatamente aqui
que o texto nos coloca. De Jerusalém, onde nós estávamos no domingo passado e nos últimos domingos, quando Jesus se revela após a ressurreição, agora a gente volta para um ambiente bem familiar, principalmente para Pedro. A gente agora volta para a Galileia, para o mar de Tiberíades, ou o mar da Galileia, o lugar onde Pedro cresceu. Foi ali que ele aprendeu a nadar. Foi ali que ele aprendeu a profissão com o pai dele, de pegar peixe. Ele era menino quando começou a fazer isso. E foi ali que ele cresceu pegando peixe. Aquele lugar para ele não era simplesmente um lugar qualquer. Era um lugar afetivo, um lugar importante, que marcou a história dele, a sua profissão. E muito mais do que isso, foi naquele lugar que Pedro foi encontrado por Jesus. Foi ali que tudo começou. E é por isso, e sabendo disso, que esse lugar se torna um reencontro, onde a presença de Jesus traz sustento e traz direção para um coração que estava perdido, confuso e passando por esse momento de transição sem saber o que fazer e os próximos passos para dar. E quando a gente olha para esse texto, irmãos, a gente vai vendo o tanto que é bonito olhar para o Evangelho de João e entender o que ele tem para nos ensinar. Preste atenção em alguns detalhes desses primeiros versículos. Nós começamos a leitura desse texto assim: depois disso, Jesus se manifestou outra vez aos discípulos. Depois disso o quê? Lembra comigo, depois da cruz, depois de todo aquele caos em que Jerusalém estava, depois da tensão, da insegurança, do não sei o que está acontecendo, depois das mulheres irem lá e verem o sepulcro, a pedra não estava no lugar, o sepulcro estava vazio, algumas teorias estavam circulando entre o povo de que tinham roubado o corpo do Senhor, mas o Senhor aparece para Maria Madalena, a gente viu isso, aparece para um grupo de mulheres, Jesus aparece, se revela, o anjo aparece ali, 1, 2, eu não sei, ele aparece, e ele fala sobre o que deveria estar acontecendo, como que eles deveriam estar se comportando. Depois disso, os discípulos se retiram, a noite vem adentro, e eles estão parados, trancados com medo. Jesus aparece, uma semana depois, é Tomé o surpreendido por Jesus, quando Jesus aparece e se revela de forma especial naquele grupo, agora com Tomé ali podendo tocar Jesus e realmente ser restaurado na sua crise de fé, na sua dúvida, na sua insegurança. Depois de tudo isso, quanto tempo passou? Não sei. A Bíblia não está falando quantos dias, quantos meses, quanto tempo. Eu sei que eles saíram de Jerusalém e foram para Galileia. O cenário mudou. Agora eles estão no mar de Tiberíades. E por quê? Como que eles chegaram ali? Você já se perguntou isso? Por que eles não ficaram em Jerusalém? Por que eles tinham que voltar para Galileia? Para quem não sabe o que está fazendo e está perdido, sem saber para onde está indo, ouvir a instrução que recebeu é a melhor opção, tá bom? Então a gente abre a Bíblia em Marcos 16 e a gente vai ver que isso foi uma instrução que eles receberam. Marcos 16 diz assim: não tenha medo, o anjo falando para o grupo de mulheres. Vocês procuram Jesus o Nazareno que foi crucificado, ele ressuscitou, ele não está aqui. Vejam o lugar onde o tinha colocado, mas vão, presta atenção, e digam aos discípulos dele e a Pedro. Percebe como o Evangelho de João frisa o nome de Pedro? Aqui não, aqui em Marcos, mas a gente tem essa figura marcada, que ele vai adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão, como ele disse. Se você está naquela situação, vivendo aquela realidade, para onde você iria? Para Galileia, porque ele falou que ia encontrar com eles lá. Pois bem, eles foram. Estavam na Galileia, e estavam ali um conjunto de discípulos, não todos, mas um bom grupo dos discípulos de Jesus, e eles estavam reunidos, agora ali na praia, eles estavam ali num ambiente familiar, um ambiente tranquilo, que para eles era um ambiente bem longe daquele caos, daquele monte de incerteza que Jerusalém trazia para eles. Aí Pedro,
que era um líder nato daquele grupo, levanta e diz: eu vou pescar. Os outros falam assim: nós vamos também. É curioso porque eu, por várias vezes, quando eu leio esse texto, eu fico pensando assim: por que Pedro fala que vai pescar? Será que ele lembrou da infância? Será que ele lembrou da empresa que estava fechada há 3 anos? Nossa, minha empresa de pescaria está fechada há 3 anos. Eu estou aqui mesmo, não estou fazendo nada. Vamos pegar os barcos, tirar as poeiras e vamos para o mar? Por que Pedro falou que iria pescar dessa forma? A gente tem que tomar cuidado de não falar o que a Bíblia não fala, tá bom? De falar o que a Bíblia não fala. Porque aqui não tem detalhes do porquê Pedro diz que vai pescar. Não tem uma palavrinha dizendo assim: e eles estavam com fome, por isso Pedro disse: vou pescar. Não está escrito isso aqui, certo? Só fala assim: eu vou pescar e os outros nós vamos juntos. No externo, no aparente, Pedro não está nem fugindo de nada. E Pedro também, porque às vezes eu escuto umas coisas assim: Pedro estava voltando para o mundo, Pedro estava deixando de ser o discípulo de Jesus e voltando à sua antiga profissão. Às vezes eu escuto umas coisas assim, que Pedro estava desistindo de tudo e voltando para o seu trabalho. Irmãos, a gente não pode desistir. Não é isso que a Bíblia está falando aqui. Tá? A gente também não pode levar para o outro lado, para o outro extremo, e começar a pensar assim: eles estavam com fome e foram pegar um peixinho, porque o cenário não parece esse também não. Pegaram um barco, levaram rede. Para quem está com fome, uma varinha serve, não serve? Levaram rede, armaram assim a cena para pegar peixe. De alguma forma que o texto não explica, a gente só pode afirmar uma coisa: Pedro e os discípulos continuavam sem resposta sobre os próximos passos e o que eles deveriam fazer. Eles só sabiam que tinham que estar na Galileia, que de alguma forma iam encontrar com o Senhor, e de alguma forma eles iam saber como seguiriam a vida dali para frente. Agora, não mais com a presença física de Jesus, mas num novo modo de tudo isso funcionar. Mas como? Qual é o próximo passo? Para quem que eu ligo? Com quem que eu falo? O que a gente tem que fazer agora? A gente começa uma congregação, abre um ponto de pregação, a gente vai começar uma plantação de igreja na praia do Mar da Galileia. Que jeito que é isso? E agora, o que eu faço? Faz um grupo pequeno, reúne a igreja que se converteu por todos os lados num acampamento. Pedro não sabia, nenhum deles sabia. E agora eles estavam ali, perdidos, confusos. Ainda não tem clareza da sua vida, da sua missão, embora sabia que estavam imersos nela. E o texto vai avançando, mostrando algumas coisas importantes para nós. Olhe para isso. Entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Você passa 3 anos longe do seu trabalho. A empresa está fechada. Mas você nasceu pescando, você viveu com a rede na mão, aí você volta para o lugar que te conectou efetivamente com tudo que já aconteceu na sua vida, seja antes ou depois de Cristo. Aí você fala: eu vou fazer o que eu faço de melhor, já que nós estamos aqui esperando o Senhor, vou fazer o que eu sei fazer. Alguns vão falar assim: eu vou cozinhar. Outros vão falar assim: eu vou dar um jeito nessa bagunça, eu vou limpar. Outros vão falar assim: eu vou sentar aqui e vou escrever uma história. Pedro falou: eu vou pescar, porque é isso que eu sei fazer. Passou a noite inteira naquele barco. Joga a rede, puxa a rede. Joga a rede, puxa a rede. Joga a rede, puxa a rede. Nem um lambari subiu. Agora pensa comigo, como que o coração desse cidadão vai estar? Se ele já estava perdido, já estava confuso, quando o que ele sabia fazer ele já não sabe mais, ele fala: agora eu não sei o que fazer mais. Nem pescar eu sei mais. E agora para onde eu vou? Vou fazer o que da minha vida? Eu sei que, brincadeiras à parte, um cenário está sendo armado aqui. E isso constrange o meu coração de uma forma tão bonita, porque às vezes a gente olha o que está acontecendo à nossa volta e a gente acha que tudo que está acontecendo à nossa volta é simplesmente culpa nossa e fruto
das nossas mãos. A gente olha para os nossos medos, as nossas frustrações, porque eu não consegui, porque eu não sei, porque não deu certo, e você fala assim, a culpa é minha. Sim, grande parte delas é mesmo. Mas a gente projeta a vida, principalmente nas frustrações do nosso dia, como se Deus não estivesse fazendo nada, e tudo é você. Aqui nesse texto a gente está vendo Pedro confuso, Pedro sem clareza, Pedro numa crise daquilo que ele é, na crise da sua missão, quais os próximos passos, o que a gente tem que fazer agora? Mas um cenário está sendo levantado ao redor de Pedro, Mar da Galileia, de noite, rede, sem peixe. Não, nada disso está acontecendo por um acaso, nada disso. Sabe por quê? Se você lê a Bíblia em casa, está lendo a Bíblia em casa, gente? Deveria, né? Lê, vale a pena. Se você está lendo a Bíblia em casa, tem um texto lá em Lucas, capítulo 5, que mostra isso num tempo diferente. O cenário parece bem parecido. A gente está no Mar da Galileia, Pedro, irmão dele, está pescando, Jesus chega, ensina uma multidão, eles tentaram a noite inteira pegar peixe, não pegaram um lambari. Jesus chega para ele e fala assim, joga a rede onde as águas são mais profundas. Eles falam assim, pô Senhor, nós tentamos a noite inteira, mas sobre a sua palavra eu vou jogar essa rede. E jogam a rede. Quando eles puxam, peixe, peixe, peixe e mais peixe. A chamada pesca maravilhosa em Lucas 5 foi exatamente o momento que marca a vida de Pedro. Porque foi nesse momento que tudo começou, quando Jesus olha para Pedro, depois desse milagre, e diz para ele, vem e me segue, e eu vou fazer de você pescador de homens. E dali para frente, Pedro larga a rede, larga o barco, e passa a seguir Jesus pelos próximos anos da sua vida. Agora, 3 anos depois, Pedro está no mesmo mar, com o mesmo barco, talvez a mesma rede, sem peixe de novo. E o que acontece? Aí Jesus aparece. Ao romper do dia, Jesus estava na praia. Imagina sabe aquela amanhecer, que tem aquela neblina pairando assim? Você não sabe se é dia, se é noite ainda. Quando o olho começa a ficar cheio de areia, porque você não dormiu a noite inteira, e você está custando a piscar assim, você está cansado, frustrado, você está com um monte de sentimento embaralhado, você não sabe o que fazer, agora você já está com fome. E nem café da manhã você tem, porque você não conseguiu pescar nada. Era isso. E no romper do dia, Jesus estava na praia. Mas os discípulos não reconheceram quem ele era, quem era ele. Jesus lhes perguntou então uma coisa, filhos, será que vocês têm alguma coisa aí para comer? E aí eles respondem, não temos. Por que não temos? Porque nós não conseguimos, porque nós não somos capazes, porque nós perdemos as habilidades de pescadores, porque nós estamos frustrados. Não tem. Porque a gente já não sabe mais fazer o que a gente sempre fez, o que a gente é gabaritado em fazer. Eu tenho pós-graduação em pescaria e hoje eu não consegui pescar nada. Não temos nada para comer. Jesus sabia o estado que eles estavam. Então Jesus disse para eles uma frase bem peculiar: joguem a rede à direita do barco e vocês acharão. É curioso porque o texto fala que eles não reconheceram Jesus, não fala? Mas naquele momento qualquer instrução valia. No momento de desespero, parece que qualquer voz consegue acalantar o seu coração. Eles nem sabiam que era Jesus, eles não reconheceram ele, mas eles tinham que provar para si mesmo que talvez eles conseguiam fazer alguma coisa. Eles ouviram aquela frase, talvez soou familiar, talvez eles lembraram de alguma coisa, talvez João lembrou. Não sei, a Bíblia não fala, tudo isso aqui é conjectura, eu que estou imaginando. De alguma forma Jesus diz isso e prontamente eles fazem o quê? Eles jogam a rede e quando eles puxam, aí o milagre lembra eles alguma coisa. Porque quando eles puxam,
Não cabia mais peixe naquela rede. E aí o discípulo a quem Jesus amava, vulgo João, disse a Pedro assim: é o Senhor. Eu não sei se João gritou, eu não sei se João sussurrou no ouvido dele, eu não sei o que ele fez. Eu sei que o resultado daquilo foi assim, impulsivo como Pedro é. Pedro, na hora, ele pula no mar, estava uns 90 metros da praia, gente, estava pertinho, né? Pula no mar, veste a roupa que ele tinha tirado para pescar, e aí ele vai correndo. É o Senhor, é tudo que eu preciso agora, é tudo que eu precisava, é o Senhor. E aí o milagre está ali, os discípulos puxando a rede para o peixe, eles estavam pertinho e as coisas estão acontecendo. Mas presta atenção nos detalhes do que está acontecendo aqui. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas com peixe por cima e também havia pão. Jesus já tinha acendido a fogueira, já estava com o pão na mão e o peixe também. Tem gente que gosta do café com Deus Pai, né? Aqui é onde a Bíblia nos mostra o café com Deus Filho. Porque Jesus já tinha preparado o café da manhã para receber os seus discípulos na beira da praia, num contexto terrível de emoções conturbadas, de uma situação caótica. A gente não precisa de muita coisa para o nosso coração ficar caótico, não, irmãos. Não precisa soldado romano batendo na tua porta, não precisa de uma briga acentuada na tua família, não precisa de muita coisa para a situação ficar caótica. Basta você ficar frustrado, veja como seu dia fica. Basta aquilo que você quer não dar certo, e aí as coisas viram um caos para o resto da semana. Não precisa de muita coisa. Mas Jesus, ele entra no meio do cenário de frustração para tratar o coração. Eu diria até mais. Jesus provoca esse cenário para que você seja curado. Jesus tinha poder de simplesmente fazer aqueles peixes entrarem naquela rede e a pesca daqueles homens ser maravilhosa. E quando eles voltassem da margem da praia, encontrar Jesus ali sentado. E ele fala: vamos comer? Vocês pescaram? Estão felizes? Vamos comer? Por que Jesus não fez isso? Porque um cenário precisava ser construído. Pedro precisava ser frustrado. Os discípulos precisavam entender que não são as habilidades deles, nem o esforço das mãos deles. Qualquer trabalho sem Cristo, calcado naquilo que só nós somos, pode ser estéril, infrutífero. Sem Jesus, pode ser um caos, mesmo até que você ache que tenha êxito. Jesus está promovendo esse momento para tratar uma ferida profunda do coração daquele homem. Deixa eu parar um pouquinho para te perguntar uma coisa. Será que Ele não faz isso na nossa vida também? Às vezes a gente confia tanto nas habilidades que tem, às vezes a gente confia tanto na formação, no conhecimento, na experiência que a gente tem. Às vezes as coisas acontecem e a gente não sabe explicar porquê. E você fica assim, você é ser humano, você vai ficar chateado, você vai ficar frustrado, você vai ficar decepcionado, você vai ficar em crise, você vai falar assim: tudo que eu sei fazer não está dando certo, então o que eu vou fazer da minha vida? Tudo que eu sempre sonho, gente, mas está certo, que mal tem em pescar? Me conta. Qual é o pecado de pescar? Nenhum. Então por que está dando tudo errado? Por que não está dando certo? Gente, eu estudei tanto para esse concurso, por que eu não passei? Eu trabalhei tanto para ter essa casa, por que a compra dessa casa não deu certo? Eu queria tanto esse carro, mas não acho, não consigo fechar esse negócio. Eu sonhei tanto com esse emprego, agora olha o jeito que está esse escritório, olha o jeito que está esse hospital, olha o jeito que está essa escola. Eu queria tanto
tanto ser uma pessoa bem-sucedida, eu sei que eu consigo, mas de repente você vai olhando para os seus dias e parece que a vida está um caos. Eu queria tanto essa família, eu sonhei tanto por esse casamento, nossa, como eu desejei esses meus filhos, e agora eu estou vivendo um caos dentro de casa, um caos fora de casa, meu coração está frustrado, está decepcionado, e quando eu olho para as minhas capacidades, eu só me sinto mais frustrado, porque o que eu pensei que eu sabia fazer de melhor, não está dando certo, nem um lambari eu pesco. Vocês sabem o que é lambari, né, gente? Que susto. Às vezes a gente não entende mesmo, irmãos, mas parece que Deus está provocando um cenário à nossa volta, porque Deus está interessado em tratar algo que é muito mais profundo do que as suas habilidades e aquilo que você está fazendo. E eu não estou falando isso da minha cabeça, porque se você continuar lendo esse texto, você vai perceber exatamente isso. Então eu não tenho medo de afirmar, sim, que Deus trabalha nas nossas frustrações. Deus usa as nossas frustrações para tratar o nosso coração. Deus provoca situações para que nós sejamos frustrados, porque às vezes, só frustrados, nós de fato vamos ter condições de ser curados. Eu não sei o que você está passando na sua vida, nos seus relacionamentos, nos seus estudos, no seu trabalho, mas talvez está na hora de parar um pouquinho e pensar se o que você está vivendo não é Deus preparando o cenário para Ele curar você. Talvez é isso que Ele veio te contar essa manhã, porque é isso que Ele está fazendo aqui com esses homens, é isso que Ele proporciona para Pedro em especial. E o que Jesus faz em seguida? Olha como que isso vai ficando bonito. Depois do milagre, as coisas ainda estavam meio confusas. Jesus lhes disse: tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar. Jesus já tinha peixe. Vocês lembram o que Jesus fez com 5 pães e 3 peixinhos? Ou o contrário, agora esqueci. Eu sei que tinha pão e tinha peixe. Não é? O que ele fez com isso? Ele não alimentou uma multidão de mais de 5.000 pessoas? Jesus precisava do peixe que aqueles homens pegaram? Não, de alguma forma ele já tinha partido o peixe e alimentado muita gente. Mas Jesus, ele faz questão de começar a tratar essa frustração mostrando que o que você faz importa sim. E quer fazer você participar desse momento, porque o que você faz é muito importante, mas não é o essencial, não é o primordial. Jesus, sem necessidade nenhuma, usa o ordinário, o comum e diz: traz o que você fez. Eu não vou desprezar o seu trabalho, traz o fruto desse milagre, traz o fruto do que está acontecendo aqui, vem compartilhar isso com a gente. Sabe o que Jesus está fazendo? O que Ele faz na nossa vida precisa ser compartilhado, irmãos, precisa ser dividido, precisa ser exposto. É tão simples e tão sutil, mas é verdade, é real. E aí ele pega e João mostra que a rede estava cheia, aí tem uns 153, e não começa a inventar moda não, tá? A Bíblia não fala por que 153 peixes, não começa a inventar moda, porque não tem jeito de você chegar, porque 153 é o número de não sei o quê. Para. Por que João escreveu esse número? Não sei, nós não vamos saber. Lá no céu a gente para João e pergunta para ele assim: por que 153? Não sei. Ok? Mas 153 peixes grandes era um bom número, não é não? Era um bom número. E mesmo assim a rede não se rompe. Jesus olha para eles cansados, frustrados, estranhos, esquisitos, não sabendo lidar com tudo aquilo que estava acontecendo, e diz para eles uma frase linda que você precisava prestar atenção essa manhã: vem comer, gente, vem comer. Talvez pareça uma frase muito superficial, mas que revela um princípio de Deus para a nossa vida.
no meio da confusão das nossas emoções, do nosso coração, o convite mais profundo de Jesus é o que Ele faz durante todo o seu ministério, é o que a gente vê presente durante todo o Antigo Testamento, é o que a gente vê muito evidente no Novo Testamento, depois que Jesus vai aos céus, e é o que a gente olha para Apocalipse e vê escancaradamente exposto do que vai acontecer com essa grande família do Senhor. Jesus está de novo chamando homens frustrados, decepcionados e precisando de cura para sentar com Ele. Na onde? Na mesa. Vem comer. A mesa era um lugar muito importante. Eu estou chamando de mesa, é óbvio que na praia, com certeza, ele não tinha levado aquela barraquinha dos farofeiros, sabe? Aquele negócio que a gente abre na praia, aquelas mesas que compacta. Não, Jesus não fez nada disso. Mas sentar à mesa é sentar ao redor da fogueira, é ter tempo de qualidade. Desligaram ali o Instagram. Jesus falou assim: põe o celular para o lado, bota aqui na bolsinha. Agora não é hora disso, senta aqui comigo. Agora é olho no olho, é coração no coração. Jesus está chamando aqueles homens perdidos para sentar com Ele, para desfrutar do bem mais precioso que um discípulo tem na sua vida: a comunhão da presença do nosso Senhor. Não existe nada que se compare a isso, queridos. Você pode estar do jeito que você estiver. O melhor convite que você tem é: vem, senta aqui, vamos comer junto. E desfrutar dessa paz que a comunhão de Jesus traz. Desfrutar da presença. Eu não sei se você consegue absorver isso, mas eu leio esse texto e eu falo assim: Jesus tinha tanto motivo para dar uma bronca naqueles homens de novo, não tinha não? Jesus tinha coisa para tratar ainda, Jesus tinha coisa para mexer, aquelas feridas doídas. Jesus podia ter falado assim: cadê a fé de vocês, homens de pequena fé? Já tinha feito isso outra vez. Jesus podia ter falado assim: por que vocês demoraram tanto? Parece que vocês não me reconhecem quando vocês vêm. A gente às vezes quer tratar as feridas do coração dessa forma, trazendo esse confronto estranho. Jesus não fez isso. Quando Jesus viu que o caos estava instalado no coração daqueles homens frustrados e decepcionados, sem saber para onde ir, Jesus faz o quê? Senta aqui, deixa eu trazer acolhimento, afeto, carinho, respeito por vocês. Deixa eu olhar nos olhos de vocês. Eu preciso tratar algo que não está no externo, está lá dentro. Irmãos, que privilégio a gente tem de todo domingo ser convidado para o Senhor. Senta aqui, vem desfrutar dessa presença comigo. E não importa que jeito que você está, porque a sua semana vai ser uma bagunça, suas emoções vão se descontrolar facinho, a frustração vai chegar, os problemas se acumulam e se amontoam, você se perde numa velocidade absurda. E por mais que você se esforce, você acha: eu consigo fazer isso sozinho, você não consegue. E é por isso que Jesus não estava sozinho, eles estavam com eles, numa comunidade, sentados, para desfrutar da comunhão gostosa, curativa da presença dele. Nós não podemos deixar isso sair da nossa perspectiva de vida. Você não vem aqui só para ticar na sua agenda lá que você cumpriu um protocolo religioso. Não. Você vem aqui encontrar com Jesus na beira da praia. Você vem aqui para sentar, olhar nos olhos dele. Você vem aqui porque ele te chamou, porque ele tem coisa para fazer nesse coração peludo que você tem. Você vem aqui porque Ele ainda tem coisa para tratar em você. Você vem aqui porque você está frustrado, decepcionado, você está mal. E Ele é o único capaz de acessar o que ninguém acessa, nem você. Você vem aqui porque Ele preparou o seu café. Você vem aqui porque Ele está te chamando para a mesa. Você vem aqui porque Ele quer você. Você tem noção do peso dessa frase? Jesus se importa com você, Ele ama você, Ele quer você na presença dEle, Ele prepara isso aqui para você. Não somos nós que conduzimos esse culto, irmãos, quem conduz esse culto é Deus.
Quem preparou esse momento aqui foi Ele. No ordinário da vida, nos detalhes do coração de cada um de nós, com circunstâncias das mais adversas possíveis, Jesus preparou esse cenário para essa manhã falar contigo, porque Ele se importa contigo e Ele quer tratar o que está aí dentro. Eu pensaria 2 a 3 vezes antes de recusar esse convite. Eu pensaria, queridos, eu pensaria 2 a 3 vezes antes de falar assim: não, Jesus, eu estou ocupado aqui no barco, deixa para a semana que vem, beleza? Hoje não vai dar, eu não estou bem. Uma das maiores tristezas para um pastor é escutar que alguém deixou de vir na igreja ou deixou de participar da Santa Ceia porque não está bem. Porque é essa refeição e essa mesa que vai te curar, irmão. É isso aqui que traz cura, porque é aqui que Ele sentou a gente ao redor da fogueira para tratar as coisas que estão aí dentro de você. Não é sobre aquilo que você faz, é sobre o que está aí dentro. É muito mais profundo, porque o que você faz e o que você está vivendo só é um reflexo daquilo que está aí dentro. Deu para perceber isso? O quanto a comunhão com Ele é importante. Jesus não começa restaurando o ministério de Pedro. Jesus responde à frustração de Pedro com presença, com provisão, com comunhão. Jesus, ao invés de restaurar só o ministério de Pedro, que até então estava ecoando os últimos acontecimentos da sua vida, Jesus está restaurando um relacionamento. Jesus está dizendo para Pedro: senta aqui, você tem espaço na minha mesa, senta aqui, você precisa entender onde eu estou colocando você. É na presença de Cristo que a nossa confusão começa a se dissipar, nossa identidade começa a ser realinhada, o nosso coração começa a ser preparado para a cura. Não é na frente da televisão. Eu vou fugir para o mato, sabe aquela sensação, vou fugir para o meio do mato? Aquele escapismo. Eu acho que se eu ficar olhando, cheiro de vaca, sabe? Eu acho que vai me curar. Vai para o meio do mato, vai lá com as vaquinhas, mas senta com Jesus, em nome de Jesus, porque é isso que vai trazer cura para o teu coração. O convite primeiro de Jesus nesse texto é um convite dos mais simples possíveis da sua vida, e é isso que eu queria que você levasse em primeiro lugar para casa. Volta para a presença dEle. Volta, gente. Coração está frustrado? Volta. Coração está confuso? Volta. Você não sabe o que fazer da sua vida? Volta. Você está perdido, sem direção e sem clareza das decisões que você tem que tomar? Só existe um lugar onde isso tudo pode ser realinhado. É na presença de Jesus. Em especial, na comunhão desse povo que Ele levantou na história. Mas o texto, ele quer tratar coisas densas em nós. Ele está trabalhando essas coisas. Jesus chama a mesa depois de um período de confusão, depois de um período de frustração. Jesus coloca isso em perspectiva para aqueles homens, em especial para Pedro. E aí, de repente, a gente vê uma coisa acontecendo que muda o cenário e o padrão daquele momento. Um confronto onde a mesma presença de Jesus, traz agora cura e transformação. Está preparado? Bota o cinto de segurança aí. Porque olha como que esse texto continua. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? Ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: então apacente os meus cordeiros. Vamos devagar nisso aqui. Porque a comunhão estava gostosa, todo mundo estava em silêncio, meio abismado. Jesus está aqui, gente, Jesus está aqui. A nossa reação primeiro é o quê? Ficar quieto, né? Jesus está aqui, Jesus está fazendo alguma coisa. Está todo mundo abismado ali, né, comendo, tentando resolver as coisas que estão aqui dentro, né? De repente, Jesus puxa Pedro para uma conversa mais
profunda. Desde o começo do meu ministério, o Ricardo Agreste, pastor da Chácara Primavera, me ensinou uma coisa que eu nunca mais esqueci. Ele falava para a gente, da equipe pastoral, o tempo todo, que existem conversas na nossa vida que ele chamava de conversas cruciais, que elas não deveriam ser desprezadas nem deixadas de lado. São conversas que você precisa ter e você não pode deixar de ter. E Deus colocou nas tuas mãos para ter, porque é assim que Ele faz com você. E se você olhar o exemplo de Jesus, é exatamente isso, para isso que Ele está nos levando. Conversas cruciais são difíceis, mas são necessárias. Conversas cruciais, a gente foge delas. Aliás, quem quer confronto, embate na vida? A gente foge de confronto, a gente foge de embate. Eu não quero deixar ninguém aqui desconfortável. Se eu tiver que sentar com você para apontar coisas que estão fora do lugar na tua vida, isso não vai ser muito confortável, vai? Isso não vai ser muito gostoso. Mas Jesus sabe fazer isso. E Ele ensina como fazer. E eu acho bonito porque Jesus abre o caminho do afeto, do amor, para poder acessar coisas profundas e ter uma dessas conversas. E aí ele começa, ele puxa Pedro, depois que ele já estava sem fome, depois que o coração já estava mais amenizado, porque já tinha pescado peixe, depois que as coisas já tinham dado uma acalmada. João faz questão de mostrar que foi depois da refeição, aquele momento. Passa um cafezinho lá, gente, sabe? Passa um cafezinho para a gente poder tomar um café enquanto a gente bate um papo gostoso aqui. Casa de mineiro geralmente funciona assim. Itatiba também, glória a Deus. E aí ele pega Pedro, e aí ele diz assim: Simão, filho de João, nossa, chamou pelo nome e sobrenome. Sabe quando a mãe fala assim, Leandro Martins, acabou. Acabou, gente, você pode ter certeza que se eu ficar vivo, é uma boa notícia. Já passou por isso? Jesus olha no coração de Pedro, chama ele pelo nome e sobrenome. Eu passo por isso até hoje. Eu não sei por que tem gente que insiste em me chamar de Leandro. Me chama de pastor, gente. Porque Leandro parece que você está bravo comigo. Leandro, e lá vem minha mãe me chamando. Deve ser trauma de infância isso, precisa tratar. Ele chamou pelo nome e sobrenome. E não foi Pedro, foi Simão. Usou o nome original, Simão. Não foi Pedro ali, ó, a partir de hoje você vai chamar Pedro. Jesus está tentando acessar uma coisa de identidade profunda naquele homem. E aí ele começa a cavar de um jeito bem especial. Jesus podia ter chegado para Pedro e falado assim: e aí, Pedro, por que você me negou? A gente faz isso, não faz? Chega para o filho que fez besteira e fala assim: por que você mentiu? Por que você fez isso? Está vendo como a gente confronta do jeito errado? Pelo menos a gente não está fazendo igual a Jesus. Jesus podia ter falado assim: e aí, já está arrependido? Já consertou essa besteira que você fez no seu coração? Ou Jesus podia falar para ele: você está pronto para o ministério, Pedro? Essa conversa é importante porque eu estou indo embora e eu queria saber se você está pronto para fazer o que você tem que fazer. Você está pronto para assumir a função que você vai ter? Você está pronto para poder trabalhar para mim? Você está pronto para presenciar o que eu preparei vocês para presenciar? Jesus não pergunta isso para ele. Deu para perceber isso? Olha lá, olha lá. Jesus olha nos olhos de Pedro, chama ele pelo primeiro nome, usa o sobrenome para ele entender que o papo é sério e está falando da identidade dele, e agora chega e fala assim: deixa eu te perguntar uma coisinha, querida, você me ama? Essa é uma das perguntas mais embaraçosas para qualquer ser humano, quando sabe que alguma coisa está pendente a ser resolvida. Você está lá brigado com o marido, com a esposa? Geralmente a gente fala: por que você não lavou a louça? Por que não pôs a roupa no varal? Por que não limpou a casa? Por que não levou o lixo? Por que não... Que a gente acessa essas coisas do jeito errado. Eu não estou falando de manipulação emocional também não, tá, gente? Mas Pedro chega e fala assim... Mas Jesus chega e fala assim: você me ama mesmo, Pedro?
Eu quero entender o que está passando aí dentro. Jesus não está tratando Pedro pela atitude. Jesus está tratando Pedro pela motivação. Jesus não está na superfície, ele está acessando o profundo. Jesus está fazendo Pedro voltar. E se eu estivesse fazendo o The Chosen, essa cena para mim ia ser crucial. Porque a hora que Jesus chamasse Pedro e falasse para ele assim: Pedro, você me ama. Se eu fosse o diretor do The Chosen, nessa hora eu pararia a cena e faria aquele looping de tudo que aconteceu com Pedro, desde o chamado dele lá em Lucas 5, e mostrando cada parte, aquelas flashes das cenas de Pedro vivendo com Jesus, e no momento crucial que Pedro levanta e diz: Senhor, eu vou com o Senhor até a morte. Eu vou com o Senhor até o fim. Se esses te abandonar, eu não te abandono. Se esses te largar, eu vou com o Senhor. E se for preciso morrer, eu morro. E de repente a cena volta para Pedro. E de repente ele faz assim, Jesus está assim: Pedro, você me ama? Vocês percebem onde Jesus está indo? Percebe onde ele está entrando? Pedro, como sempre foi impulsivo, ele responde na hora: sim, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. Mas essa resposta é curiosa, porque parece que Pedro está confiante demais, em vista de tudo que ele viveu. Parece que Pedro foi muito rápido nessa resposta, eu tenho essa impressão. Sim, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. E às vezes a gente fala isso, responde isso, do mesmo jeito que Pedro na nossa vida. Sabe aquela história assim, ó: e aí, irmão, tá tudo bem? O que você responde? Tudo bem. Tá bem? Tá nada, mentiroso. E eu sei, hein? Eu sei quando você está mentindo para mim. O ser humano vem aqui, senta aqui, fica o culto inteiro chorando, de cabeça baixa, com a cara de velório. Aí eu saio ali para fora e falo assim: e aí, irmãozinho, tá tudo bem? Tá tudo bem, pastor. Não pode estar tudo bem, não é possível. A gente faz essas respostas automáticas. Eu acho que Pedro foi meio automático aqui, sabe? E Jesus olha para ele e fala assim: então tá, como que você vai me mostrar isso? Não é se tornando sacerdote ou sumo sacerdote da igreja. Não é se colocando lá na sinagoga como um dos mais importantes. Não é recebendo um grande cargo da igreja mundial. Não é sobre isso. Sabe como que você vai me mostrar que você me ama? Alimenta os meus cordeirinhos. Você precisa alimentar eles. E aí você vai me mostrar que você me ama. E o papo continua, irmãos. Jesus pergunta pela segunda vez: Simão, repete o sobrenome, filho de João, você me ama? E ele responde: sim, Senhor, você sabe que eu o amo. E Jesus aumenta a intensidade dessa frase e fala: então, cuide, pastoreie, cuide das minhas ovelhas. Pedro já começa a ficar um pouquinho desconfortável, não está entendendo o que está acontecendo ali. Jesus continua o papo, e parece que Pedro tinha a expectativa que Jesus agora daria os próximos passos, né? Mas aí Jesus olha para Pedro e fala assim: Simão, filho de João, você me ama? E naquela hora o semblante de Pedro cai, e João faz questão de nos mostrar por quê. Porque Jesus perguntou pela terceira vez. Lembra dos flashes? 3 vezes galo cantando, 3 vezes Pedro negando, 3 vezes para que ele lembrasse de onde ele estava, do que ele prometeu e não cumpriu, do que ele fez, e acessando as motivações mais profundas do coração de Pedro. Jesus agora estava pronto para curar aquele homem. Pedro, você me ama mesmo? Será que esse amor é o motivo de você viver? Será que você reorganizou a sua vida a partir desse amor? Será que você entendeu mesmo o que significa de fato dizer: Jesus, eu te amo? Se a Bíblia aponta o amor como uma decisão para a vida,
Dizer que você ama Jesus é a maior e mais importante decisão da sua jornada. Dizer que você ama Jesus não é uma paixão explosiva que corrói você por dentro. O amor é essa decisão de se dedicar e se render pelo outro. Quando perguntaram para Jesus assim, qual é o maior mandamento? Ele repete uma oração famosa chamada Shema, que eles faziam 3 vezes ao dia, como os bons judeus que eram. E nessa oração eles falam, ame a Deus sobre todas as coisas. Mas ele conjuga algo ali naquela oração que balançou a estrutura daquele povo. Ele diz, mas do mesmo jeito, em proporção a isso, junto com isso, vem uma coisa. Se você ama a Deus, você vai amar o próximo. Jesus olhou para Pedro e falou assim, você me ama? Então você precisa cuidar do meu rebanho. Você precisa aprender a amar os outros. E agora, aquela conversa crucial, ela deixou de ser sobre uma atitude, deixou de ser externa e ela começou a ser interna. É como se Pedro estivesse sendo sacudido por Jesus Cristo e falado assim, e perguntado, qual é a motivação da sua vida? Seja no barco pescando, seja na sinagoga pregando, seja no trabalho do dia a dia, ou seja naquilo que eu coloquei você para fazer. Você faz isso porque me ama, ou você faz isso porque confia demais em você? E é essa pergunta que Jesus está fazendo para você hoje, meu querido. Você ama Ele de verdade? Se você ama Jesus, o reflexo disso está sendo visível na sua vida como? Pastor, todo domingo eu estou na igreja. Está vendo como eu amo Jesus? Tem gente que está todo domingo na igreja e que não conhece Jesus. Tem gente que está todo domingo na igreja e que não tem um relacionamento com Jesus. Porque é uma coisa aqui, quando sai por aquela porta, a gente nem sabe quem é mais. Ai, pastor, eu sou uma pessoa boa, eu só quero o bem para os outros, eu sou uma pessoa que tento fazer tudo certinho. Percebe para onde vai sempre as nossas desculpas? Você ama Jesus ou você está fazendo isso por você mesmo? Eu ajudo quem precisa. Você está fazendo isso por causa de quem? Você faz isso porque entendeu a missão que Cristo te deu, ou você faz isso para você se sentir menos culpado e mais aliviado por estar fazendo bem para alguém? Você está fazendo isso para Deus ou você está fazendo isso para você mesmo? Jesus está te perguntando hoje, irmão. Pedro, Simão, você me ama? Ele está falando o teu nome. Douglas, você me ama? Luciano, você me ama? Priscila, você me ama? Você me ama, Nilza? Jesus essa manhã trouxe você aqui para nessa praia e ao redor dessa fogueira confrontar o teu coração e as motivações da sua vida. Porque se você está frustrado e perdido, sem saber para onde ir, talvez é porque você não parou para ser tratado com profundidade por Jesus Cristo e entendeu quanto Ele te ama, mas você ama Ele, a ponto da sua vida ser reorganizada a partir de tudo isso, a ponto de você dedicar tempo de qualidade para esse relacionamento. Essa quinta-feira nós começamos uma série de algumas práticas no nosso curso aqui da Escola Bíblica sobre como nós podemos estar com Jesus para nos tornar como Ele e fazer o que Ele fez. E uma das primeiras práticas que nós começamos essa quinta-feira foi a prática da oração. E a gente desmistificou aqui, a gente estava em mais de 20 pessoas, e a gente desmistificou aqui uma coisa que a gente está acostumado a falar o tempo todo. A gente pergunta, você tem uma vida de oração? Você ora? Você tem o prazer de estar com Jesus? E todo mundo começou a citar algumas coisas, tipo assim, sim, eu tenho uma converseira com Jesus o dia inteiro, assim, eu falo com Ele o dia inteiro, né?
porque a gente acha que uma vida de oração é isso. Aí a gente olha para a Bíblia e vê Jesus fazendo algo diferente. Porque Jesus se retirava para momentos específicos de qualidade de oração, passava a madrugada inteira orando, sem celular, sem computador, sem televisão, sem ninguém correndo ao redor dele. Jesus fazia isso pelo prazer de estar com Deus e viver a intensidade do que isso pode proporcionar na nossa vida. A gente fala assim, sim, eu tenho uma vida de oração, e eu pergunto, você tem quanto tempo por dia dedicado exclusivamente para o Senhor? Não dá tempo, pastor, aí está o seu problema. Porque se você tem tempo para tudo, mas não tem tempo para Cristo, você precisa começar a se perguntar se realmente ama Jesus. Talvez você ama o seu trabalho mais que Jesus, a sua casa mais que Jesus, seus amigos mais que Jesus, e você está se enganando achando que você ama Jesus. Eu não sei vocês, irmãos, mas quando eu chego diante desse texto, meu coração se constrange. Quando eu chego diante dessa realidade, Jesus olha para Pedro e fala assim, Pedro, deixa eu te contar uma coisa. O discipulado tem um custo. E me seguir vai ter um custo para você. Ele diz, em verdade lhe digo que quando era mais moço, você se cingia, andava por onde você queria, mas quando você for velho, estenderá as mãos, e outros o cingirá, e o levará para onde você não quer ir. E João acrescenta uma nota de explicação a isso, dizendo, Jesus disse isso para significar com que tipo de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Jesus está olhando, sabe aquele homem impossível que falou, se for necessário eu morro? É esse homem que eu estou tratando e curando hoje, para você perceber que se você quiser vir após mim, você precisa negar a si mesmo, não confiar em você, tomar diariamente a sua cruz e me seguir. E como ele termina esse diálogo? Depois de falar assim, do coração tratado, ele diz para Pedro, então siga-me. Siga-me para onde? Faça como eu fiz. Faça o que eu fiz. Imite o que eu fiz. Viva como eu vivi. Faça o que eu fiz e agora eu estou passando para que vocês façam. Você entendeu a motivação? Agora está na hora de você viver isso. Então eu envio você para cuidar do meu povo. Esse texto é forte, irmãos. Esse texto é denso. É assim que João decidiu terminar o seu livro. É assim que o Evangelho de João termina. Mostrando para nós que Jesus não trabalha apenas no que nós fazemos, mas no que nós somos. E a pergunta, você me ama, é um verdadeiro diagnóstico sobre quem ocupa o centro da nossa vida. E se você entrou aqui dentro sem saber essa resposta, ou talvez dando uma resposta automática a essa pergunta, essa manhã você está sentado no mar de Tiberíades com Jesus. E Ele está perguntando para você, existe alegria de estar comigo? Tem desejo de me ouvir? Ou essa espiritualidade que você está vivendo é só um protocolo religioso? É só para falar que você é cristão? A gente precisa aprender que a restauração verdadeira não evita o confronto, mas ela acessa pelo confronto a profundidade do coração. E se Jesus fez isso, Ele nos chama para cuidar da igreja dele através do confronto, mas a verdade em amor. Jesus preparou a fogueira, assou o pão, assou o peixe, fez o milagre, acessou o coração, trouxe afeto, trouxe ambiente. Jesus preparou o momento, Jesus mostrou que aquilo era uma atitude de amor e não de repulsa. E aí sim ele chegou e falou assim, agora eu preciso saber qual é a motivação do seu coração em tudo que você está fazendo. Porque você vai estar preparado não quando as suas habilidades técnicas forem as melhores, você vai estar preparado quando a sua motivação estiver correta. Nós aprendemos que precisamos voltar para o essencial, para a presença de Jesus. E se você quer seguir Ele, essa manhã você precisa pôr uma coisa no seu coração.
O amor que você tem por Jesus, se for verdadeiro, real, consciente, ele vai ser expresso no amor que você tem pelas pessoas. Deu para entender isso? Porque se você não ama as pessoas, a Bíblia te chama de mentiroso se você disser que ama a Deus. E foi o próprio apóstolo João que escreveu isso na sua carta. Se você diz que ama a Deus, que você não vê, mas odeia o seu irmão que você vê, sabe que você é um mentiroso. E Deus abomina a mentira. Ele odeia a mentira. A sua vida está sendo um reflexo disso? O que você tem feito com as pessoas que te machucam? Porque Pedro feriu Jesus quando negou. Se alguém virasse as costas para você e no meio do povo falasse que não te conhece, e você ficasse sabendo disso, você ia ficar tranquilo? Ou você ia falar, não quero olhar nunca mais para a cara dessa pessoa? Porque ele fez isso com Jesus. E como Jesus responde? Falando para ele, eu nunca mais vou falar com você? Ou acolhendo, sentando na mesa, tratando o coração e dizendo, Pedro, eu te amo, cara. Você me ama? Se você quer seguir Jesus, irmãos, toma a tua cruz. Negue a si mesmo. Esse evangelho de João nos ensinou isso do primeiro versículo ao último. Se você quer seguir Jesus, sai dessa porta e quando você voltar para sua casa, pede perdão para quem você está com coisas pendentes. Começa a resolver as coisas que estão corroendo o teu coração. Começa a tratar as pessoas com dignidade, com respeito, com amor. Rompe preconceitos que você está criando na tua cabeça e faça como Jesus fez. Senta com Zaqueu, senta com Maria Madalena, senta com publicano, pecadores, abraça leproso, sai desse nicho gospel que você criou e dessa bolha que você está chamando de vida com Deus e começa a transbordar esse amor para quem de fato precisa ver esse amor ao vivo na sua frente como Jesus fez. E você vai viver isso aqui dentro. Mas o mais importante é você poder viver isso lá fora. Para as pessoas que ainda não foram abraçadas por Ele e ainda não conhecem quem eles são. Assim, você está mostrando que a tua motivação é a sua decisão de amar Jesus até o fim. Amém? Eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Talvez essa é a oração mais importante que você vai fazer hoje. Porque se Jesus disse tudo isso para você, Ele está agora na tua frente te perguntando, você me ama? E você pode responder para Ele, sim, sim, eu te amo, Senhor, o Senhor sabe disso. Ou você pode abrir o seu coração para Ele te curar essa manhã. Isso só depende de você. O que você tem para dizer para Ele? Enquanto essa canção, essa oração cantada vai ser reproduzida aqui, eu queria convidar você a orar com sinceridade para o Senhor. E abrir seu coração para Ele. Vejo que não sou quem eu devo ser, mas por tua mão já não sou quem fui. Liberdade, amor.